E aí, tio? Caramba, Rica Silveira, acho que a última vez que eu te vi presencialmente, caramba, nem sei quando que foi, cara. Quando que a gente se encontrou? Faz anos que a gente não se vê, hein? Ah, eu acho que foi. Tem muitos anos. Ah, acho que foi quando eu fui palestrar lá na Music Show Experience, não foi não que você apareceu por lá? Lá na feira, não foi? Na feira de música? Na feira de música, na Music Show Experience em 2019, cara. Tava eu, o Guto, você, Tubê. Foi mesmo. Foi lá na Music Show Experience em 2019. Eu estava palestrando junto com o Kiko Zambianchi naquele dia, o Bozo Barretti. Você colou o conjunto. A feira nem se chama mais Music Show Experience, agora chama Conecta Mais Música e Mercado. Foi Faz uma cota. 2019? 2019. Foi 2019. Caraca. Foi Olha a Ana 2019. aí, mano. A última vez que eu vi a Ana, a gente foi assaltado, mano. A gente foi roubado lá na Avenida Televisão, cara. Ah, Ana Paula! Pô, Ana Paula, saudades. Foi 2016, mano. O que você viu a Ana? É argentino mesmo, hein, Gigão? Olha lá, tomando um mate e tudo, olha lá. Tomando um mate e tudo, mano. Nós tomamos logo um enquadro de ônibus, mano. Eu e a Ana, mano, tomamos um enquadro lá no ponto de ônibus, ali no Davó. Caramba, cara. Ótima lembrança que você tem. Por falar em argentino, tem um salve aqui de um amigo nosso, portenho, Martin de la Funk, que fez A Horas de la Trompada. Dale, papá! Dale, papá! Estou aí na caixa. Está em La Caixa. Assim que ele chegar, vai tentar meter pelo em Bibo para falar com nós outros. Tranquilo, papai. Estamos em Bibo, esperando por você. Marca é sensacional. Bom, vamos lá. Falando de Rica Silveira, o Rica Silveira é um puta profissional da música independente. É um cara que eu conheço há 1000 anos, por isso a gente tem toda essa liberdade aqui, essa amizade. A gente acaba até esquecendo que estamos aqui na postura de profissionais, mas quando a gente começa a trocar ideia, vira bagunça, vira. É verdade. Vira zoeira. O Rica é um cara que já teve vários pseudônimos, Punk, Kepan, Rica Silveira e assim por diante. O Rica é um cara que está em atividade desde 93, ou seja, desde moleque que ele já agita culturalmente a música independente dentro da sua região e assim ele foi expandindo. O Rica Silveira teve um selo chamado Musicorama. Era Musicorama não, perdão, Musicorama é a minha. É a Minura Records. Ele teve um selo, a Minura Records, que foi a minha primeira experiência com selo. Eu tinha uma banda e participei ali de uma coletânea promovida pela Minura Records. E assim, o trabalho do Rica Silveira, admiro pra caramba o Rica, não só como amigo, agora tirando um pouco aqui o lance da amizade, o lance pessoal, falando do profissionalismo do Rica, para quem não conhece, todo esse trabalho que o Rica faz desde 93, agitando toda a cena, promovendo shows em São Paulo, fora de São Paulo também. Na época de Orkut e MySpace, o cara já estava organizando um turnê aqui na Argentina, Portugal e Espanha. O Rica foi o primeiro cara que me apresentou músicas fora do mainstream. Eu conhecia as músicas que tocavam na rádio e na MTV. Aí eu chegava na casa do Rica, ele me apresentava toda uma outra gama de músicas, outros artistas. Ele era o cara que ia na galera do rock e ali pegava CDs de bandas totalmente do underground. E toda essa correria do Rica desde 93 moldou muito do que eu sou profissionalmente hoje. Eu não sei se eu já falei isso, mas se eu não falei, acho que já deixei muito, muito claro isso. Talvez se não tivesse tido a Minura Records lá atrás, hoje não teria a Musicorama. Talvez eu nem soubesse o que era um selo. A primeira experiência foi a Minura. E quando eu decidi criar a Musicorama, eu me pautei, eu modelei do que eu conhecia da Minura. Inclusive, o primeiro lançamento da Musicorama foi uma coletânea com bandas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela e Colômbia.
E eu fiz essa parada sul-americana porque eu pensava, pô, nossa, quando o Kepan, né, o Rica fez a turnê pela Argentina, depois Portugal e Espanha, eu pensava, caramba, é verdade, a gente pode pensar para além da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A gente pode pensar o continente todo e até outros continentes. Essas sementes que o Rica trazia, não só para mim, mas para todo mundo que estava ali no entorno da galera, quem pegou, pegou. Isso mudou muito do caráter profissional da gente. Eu, principalmente. A música Corama surgiu como acho que um fruto que veio lá da era Minura. Então, pô, admiro demais toda a correria, toda a história desse cara. É, ele, ele é quase o inverso meu, porque eu sou o cara mais caseiro, de boa, tomo só chimarrão, o Rica Silveira é o cara da noite, louco pra caramba, mas sempre me dei muito bem com o Rica e dando essa premissa aqui para vocês. Eu sou um cara super importante para a cena independente e super importante para minha vida também. Te amo, meu mano. Pô, também, pô. Você é louco, Diego. Tá maluco, pô. A gente se conhece, nem vamos caguetar o tempo, né, mano? As idades, né, mano? Mas eu lembro a primeira vez que eu te vi, mano. Foi lá no 1º de maio. Pode crer. Com alta voltagem. E a gente chegou, né? Nem lembro quem era o batera, não lembro se era o Sullivan, mano. Era o primeiro baterista de vocês, que acho que chamava Jefferson também. Era o Jefferson, pode crer, era o Jefferson, que era amigo da Tati, da Lívia lá, do Theo, aí chegou eu, o Beto, né, Fernanda Takai, o Beto, naquela época, lembra? E eu creio que isso aí seja 2002, mano, por aí. Por aí. E aí, meu brother, 2001 eu acho esse pai, não, 2002. 2001 ou 2002, foi o último evento do 1º de maio que a prefeitura fez, né? E aí a gente virou brother, né, mano? E a partir dali a gente começou a conviver junto, né, mano? Tipo... E aí em 2003, aí eu montei o Minura, mano. Meio sem saber também, meio sem saber o que tava rolando, pá, qual que era a fita. Pô, vamos começar o papo por isso daí, então. Vamos lá. Fala sobre isso. Primeiramente, Kepan, você criou um selo. Vamos colocar assim, a grosso modo, nem existia internet. A grosso modo, nem existia internet. Não tinha um site para você clicar e ouvir música. Não tinha. E a parada era toda na carta, CD e tudo mais. E você criou um selo. Da onde que veio essa ideia? Eu nem sabia o que era selo e você estava fundando um selo. Da onde que veio essa ideia e por que você, naquele período ali, criou um selo? Mano, a ideia, sabe qual foi, mano? A ideia foi que, tipo assim, na época o Decore já tinha lançado 2 demos, né? Já tinha lançado aquela primeira da nota de R$1, que era muita energia, pouco dinheiro, e aquela segunda da bonequinha, né? Que era Contos Infanto Juvenil, lembra? Era claro, era uma Barbie na cama. Era uma boneca assim na capa, né? E aí, mano, eu peguei chegou na minha mão uma coletânea da Reação Records, que era do Verardi, Marcelo Verardi, do Dance of Days na época, e do Cello também, do Dance of Days. Mas eu nem sabia que eles eram do Dance of Days nem nada. E chegou... Os dois? Os dois, o selo era a Sociedade dos Dois. Caramba, e aí, beijo pro Marcelo falando isso, hein? Ele colou lá no show do Decore agora na Virada Cultural, semana retrasada lá, mano. Caramba, sempre fortaleceu. Seu vizinho, né? Foi seu vizinho, né? Não, eu cresci ali vendo o Rosinha e me inspirava nele, pensava, um dia eu quero ter uma banda igual esse cara aí. Seu vizinho. Então, aí eu peguei essa coletânea, cara, e eu entrei numas de tipo... Mano, vi o CD original ali, né, mano? Prensado, né, cara? Aquele lance... Não era aquela coisa de queimar o CD, né? Porque nós queimávamos a CDR, né? Pra fazer a demo, né?
Gravava lá no Daniel, no Sal de Forte. E aí, mano, eu peguei o contato que tinha no CD e liguei pro Verardi, mano. E perguntei pra ele como eu fazia um selo, sacou? Eu liguei pra ele, telefone fixo. E liguei pra ele pra perguntar como é que eu faço um selo. E eu lembro que ele, mano, ele me deu umas direção. E nessa a internet já tinha, mas era assim, né? De domingo. Meia-noite. Domingo era de escada, mas quase você não conseguia acessar. E durante a semana era depois da meia-noite. O Beto, mano, o Beto ele já tinha acho que 14 anos, mano. Ele já era nerd, né? O Betinho. O Betinho, ele era nerd, né? Fernando Takai. E aí. Ele não parecia Fernando Takai. Aí, mano, tipo assim. Aí eu lembro que eu pesquisei e vi que existia o Zona Punk e o Punknet. Caramba, é verdade. O Zona Punk acho que ainda tem, né? O Punknet não existe mais. Não, a última vez que eu entrei no Punknet, o link ainda existe e tava lá, vendendo o domínio. Sacou? Tipo assim. Caramba, velho. O Zona Punk nem sei também se ainda existe, eu acho que não também. Mas o Vlad é parceiro, continua, um jornalista foda, um cara. Sim, faz uns documentários também, né? Peguei o contato desses sites e mandei uma nota. Falando, sem saber muita coisa, né? Novo selo de São Paulo, procura bandas, pá, e não sei o quê. E eles publicaram, tanto o Punknet, tanto o Zona Punk. E aí, mano, eu coloquei o endereço da minha casa, né? Coloquei o endereço da minha casa. Quando eu fui ver, mano, aí chegou no fim de semana, começou a chegar uma porrada de CD pelo correio, de demo. E eu lembro como fosse agora. O primeiro CD que chegou foi o do Fictícios, lá de Vinhedo. Fictícios, cara, de Vinhedo, banda hardcore melódico, pop punk, né? O Thiago, do Japa, lá, mano. Eu lembro que foi o primeiro CD que chegou. E aí eu vi que, mano, porra, o bagulho repercutiu, começou a chegar CD. E aí eu, mano, não sabia nem onde prensava, nem nada. Liguei de novo pro Verardi pra perguntar de fábrica, de CD. Ó o Peu aí. O Peu também, o Peu acompanhou tudo aí, ó. O Peu tá aí, ó. O Peu é lenda. O Edivan aí, ó. O Edivan fez até tatuagem do Decore, mano. Você ficou sabendo dessa fita? Não? Como assim? Tem gente com tatuagem do Decore, cara? O Edivan meteu a tatuagem na perna do Decore, mano. Você é louco. Meteu o hardcore, mano, você é louco, na perna, mano. Aí, mano, assim, chegou o CD pra caramba, eu vi que tinha uma procura, mano. Porque naquela época não era normal, mano. Não era normal. Tipo assim, você ter uma demo, o Decore chegou a lançar demo em cassete, mano. Pode crer. Tá ligado? Da primeira, do primeiro EP. Pô. E aí, quando chegou a parte de material, aí eu comecei a pesquisar, é aquele esquema pay to play, né? Compra o disco pra revender. Então. Pode crer. Eu falei, mano. Aí então eu acho que foram 16 bandas. Cada banda eu acho que ficou com 50 cópias, eu acho. E pagou um valor tal. Eu nem lembro qual era o valor agora. Eu sei que essas 50 cópias, a banda vendia, a R$10 cada cópia, resgatava o dinheiro que ela tinha investido e o som dela tava rolando pra pá de gente, porque, tipo assim, tinha 16 bandas, cada banda ficou com 50, o CD rolava rápido, né? Então, o Minura 1, só pra você ter ideia, eu arrumei uma cópia esses tempos, porque eu não tinha nenhuma, mano. Caramba. Raridade achar. Porque o bagulho ia muito rápido, né, mano? Porque era muita banda, então. Mano, 50, 50 aqui, 50 ali, 50 ali, 50, 50, 50, 50. Quando você vai ver, acabou. E foi. Pode crer. Deu certo. E aí rolou, né?
E aí continuou, na sequência continuou. Não, e aí o selo começou a e foi um marco, né, foi um marco, da nossa galera. cara, foi um marco falando eu como banda que participou do CD. A visão minha de quem participou desse CD, o que eu tive de benefício participando dessa coletânea do Minura. A gente participou com 2 faixas, acho que era isso, 1 ou 2 faixas no CD. Quando eu chegava na escola, a gente ia fazer show e etc. E eu chegava com um CD profissional, era um CD original, com encarte, com tudo. Manaus, né? Isso era como se a banda, a partir daquele momento, eu como músico, como banda, era como se a gente tivesse dado um passo para outro patamar. A galera olhava assim, as bandas, tudo com as mídia R queimada, né? Os CDs ali, mídia R queimada no computador, a gente chegava com um lance profissional, no Xirink, ali o plastiquinho, aquela coisa toda, olhavam dessa forma, pô, isso daqui é uma banda profissional. Tinha um lance assim, eu lembro quando eu conversava com os amigos de escola que também tinham banda, até me senti um pouquinho acima, assim, na parada. Então foi Cara, era diferente, mano. Era diferente, né? Tipo assim, não era normal a banda ter um material registrado em um disco prensado de verdade, né? É igual eu falei, o Decore mesmo já tinha umas demos, mas era diferente quando você chegava, né, com um disco original, prensado, né? Tipo, bonitinho. E foi, tipo, e muita gente desacreditou na época também, né, mano? Teve gente que falou que eu tava viajando, que era brisa, que não ia dar certo, que pá, tá ligado, né? A inveja é cruel, né? Muita gente. Não foi poucas não, viu, mano? Tinha gente que falava que a grana pra prensar o CD ia virar cerveja. Aí é básico, né, mano? Mas o bagulho virou, e aí o que acontece? Na época, o Decore já tinha participado do Esquema 110 no Hangar. E quem organizava o Esquema 110 era a saudosa Sherry. Pode crer. Do The Rex, do Hell Sakura, né? A Sherry que, mano, monstra, né, mano? Sim. Saudosa Sherry, pá. E eu lembro que eu anotei o número dela, cara. Eu anotei o número dela, do telefone dela. E eu liguei pra ela e dei uma ideia. Falei, ó, eu tô lançando um selo e tal, vou lançar uma coletânea, tem como a gente fazer o lançamento no Hangar? Ela falou, vou falar com o Marco. Eu nem conhecia o Marco direito, o alemão, nem eu tinha... O Decore ganhou o Esquema 110, né, mano? Na época, em 2001. Mas, a gente ganhou. Aí, mano, eu sei que ela passou uns 3 dias, ela falou, já falei com o Marco, liga pra ele, vai lançar lá. E nós fizemos o lançamento lá, lembra? Que foi HCDC, alta voltagem, Decore, fictícios, fora de foco e revelação real, eu acho, por aí. Foi 2 dias depois do CPM 22 ter gravado o DVD lá no Hangar. Exatamente, a gente lançou o Minura lá. E aí foi quando também eu abri o caminho ali pra organizar show no Hangar, porque pra conseguir data no Hangar era muita treta, né, mano? E aí ali era muita treta, pra tipo, conseguir data no Hangar era muita treta. E a partir daquele evento, o Marco, mano, ele meio que me abraçou e falou, mano, você tá comigo, mano, o que você quiser fazer aqui, você faz. E aí eu comecei, aí que o barato começou a andar mesmo, sacou? O lance de você ter organizado a cena através do selo acabou te colocando como um nome da articulação toda, né, do movimento. Sim, porque, tipo assim, pra eles também foi um lance assim, porra, o moleque é zica mesmo, ele organizou o barato, que não era uma coisa normal, igual nós tá falando. Não é igual hoje, que, tipo, por exemplo, você lança um som, você vai lá, vai lá na distribuidora, coloca a música e joga no Spotify. Naquela época não era um barato assim, você prensar um disco, tipo assim, sacou? Era um barato que era muito difícil, mano, de rolar, saca? Tipo, era caro. Ah, caramba. Não é que era caro a unidade, mas é que você tinha que fazer no mínimo 1000.
Então, tipo assim, então 1.000 cópias, 1.000 cópias saía R$ 3.000. Em 2003, R$ 3.000 era como se fosse hoje 15 mil, mano. O salário mínimo era 200 conto, uma época assim, né? Então era um lance que, tipo assim, não era pra qualquer um, sacou? Tipo, eu metia as caras, né, mano? Tipo, e foi, mano, enrolou. Tanto que vários selos, igual você falou mesmo da Musicorama, o Alex mesmo do Fusa já falou pra mim que eu vi ele no podcast falando que ele se inspirou no Minura, ele se inspirou no Minura também, porque, tipo assim, o lance que eu fiz, mano, foi um lance que, tipo assim, deu um gás pra várias pessoas também tentar fazer algo, tá bom? Tipo assim, que achava que, mano, puta, não dá pra fazer. Não, mas, mano, eu acho que dá sim. Aí, José, foi um ânimo, principalmente na galera da Zona Leste, que naquela época tinha banda pra caramba de hardcore, mano. Naquela época tinha banda em cada esquina, mano. Era. E não tinha essa organização. Você foi o cara que chegou e organizou a parada. Mas assim, pra eu entender, qual que foi o start que deu na sua cabeça? O que te motivou a falar, mano, eu vou organizar essa parada toda, vou organizar esse rolê e vou montar um selo? Da onde veio essa ideia, a motivação, o abrir dos olhos para essa parada de negócios da música, sacou? Não, o que me motivou inicialmente, mano, foi que eu sabia que nenhum selo ia lançar minha banda. O start inicial foi esse, sacou? Tipo assim, mano, ninguém vai lançar minha banda, eu vou ter que fazer alguma coisa pra lançar, mano. Tipo assim. Porque eu tava. Não, porque eu já tava determinado de, tipo, assim, que eu ia só viver de música. Entendeu? Eu tava determinado, tipo assim, eu não vou procurar trampo, eu vou viver de música. Então eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho que lançar minha banda no mercado. Entendeu? Porque eu já vinha de outros rolês antes do Decore, nos anos 90, quando eu ainda sonhava com mainstream e pá, não sei o quê. E depois, a partir dos anos 2000, quando o Decore começou em 2001, eu já não tinha mais esse foco de mainstream. Eu já sabia que eu ia ser underground. E aí... Bem com isso. Não, eu já não... a partir de 2001, quando eu montei o Decore, já foi com a ideia, tipo assim, vai ser uma banda independente, tipo assim. Já tinha total clareza do tamanho que você queria ser. Eu montei o Decore já, tipo assim, vai ser só música própria, e eu vou fazer um trampo de punk rock, hardcore, independente, que eu tinha escutado o primeiro álbum do Gritando HC, o primeirão, né, o Banquete, tá ligado? E o Dance of Days, a história não tem fim. E ali eu falei, eu vou fazer isso, mano. Tipo assim, eu já conhecia o Cólera de moleque, já conhecia o Inocentes, já conhecia essas coisas. Mas tô falando assim, o start meu ali em 2001 foi quando eu ouvi o primeiro do Gritando, que depois, inclusive, eu ainda toquei uma merrequinha no Gritando HC também. Virou integrante do Gritando HC. E eu vi também o Dance of Days, né? A história não tem fim, que inclusive também fiz uma música com o Nenê Alto no segundo CD do Decore, que é a música que chama Morreu Já Era. Mas quando eu montei o Decore, eu já sabia que ia ser um lance totalmente independente. Então eu por ser independente, eu falei, eu preciso me organizar para fazer a coisa acontecer. Então eu fui estudando aqui, né? Conferindo as coisas, vendo como o pessoal fazia, pá, e aí eu fui trilhando o meu caminho, porque eu tinha o tempo inteiro dedicado só para isso também, né? Enquanto o pessoal da banda trabalhava, pá, outros trampos, eu tinha meu tempo só para fazer isso. Então, eu não foquei só em tocar. Eu foquei também em fazer a parte de profissional da fita, né? Tipo assim, fechar show, fazer imprensa e fazer tudo, né? O que a gente faz até hoje. Cara, tem 3 coisas que você citava naquela época que me marcaram bastante e até hoje, vira e mexe, eu me recordo disso para tomar alguma atitude. Eram alguns jargões que você tinha. Um deles era Nós Mesmo Produções.
Você falava muito isso. Mano, a coisa funciona no Nós Mesmo Produções. É isso daí. Até hoje eu uso essa parada. Às vezes eu tô travado em alguma coisa de trampo e eu penso, cara, eu não tô encontrando saída para isso daqui. Eu preciso ativar o modo Nós Mesmo Produções. Se eu não tô encontrando uma saída, eu preciso criar essa saída. Fazer a parada acontecer. A segunda coisa foi um subselo que você criou, que o nome dele me marca muito, que era o Saindo da Garagem Produções. Você lembra dessa fita? E eu penso, quando eu vou trabalhar com algum artista novo, eu sempre, cara, eu fecho para trabalhar com um artista novo, eu penso nisso. O foco com esse artista aqui é Saindo da Garagem Produções. Essa é a visão que tem que ter na parada. E uma terceira coisa que me marcou muito que você disse foi quando eu fui te levar um convite para o meu casamento, acho. E você estava vendendo um show do Decore junto com o RPW. E aí você estava falando assim, se liga, Digão, o Decore custa X o cachê. O RPW custa Y. Só que quando eu vendo um evento para casa, não show do Decore ou show da RPW, quando eu vendo um evento, aumenta o cachê do Decore, porque tem muito mais força. E eu, puta, cara, esse negócio, até hoje eu penso nisso. E vira e mexe, eu uno forças. Esse custa um, mas quando eles estão juntos, não custa 2, às vezes custa 3, 4. Você amplia o negócio. Essa visão que você tem, cara, eu acho fantástico. Acho que é aí o mote da coisa, sacou? Eu sempre tentei fazer conexões, né, mano? Tanto que eu viajei para fora, sempre foi nesse lance de conectar gente, entendeu, mano? Então, igual você falou da RPW, teve uma época que a gente fazia o coletivo Punk PRH, Punk Rap Hardcore, coletivo Punk Rap Hardcore, que era o Calibre 12, o Decore e o RPW. Aí, tipo assim, fazer esse lance. Então, você pega o primeiro álbum do Decore, a gente gravou uma música do Restos Fósiles, da Argentina, fizemos uma versão do Rábia, lá da Catalunha, a gente nem conhecia pessoalmente ainda. E eu trouxe os caras do Funk Face pra cá, a gente veio pra Argentina, eu trouxe os caras pra cá, trouxe os caras do Rábia lá de Barcelona, depois a gente foi pra lá, tipo assim, eu sempre fiz sempre gostei que esse é o espírito do underground, né, mano? De você conectar, né, mano? Unir, né? Não dividir. Exatamente. Porque hoje em dia tem muito bagulho de ego, né, mano? Tipo assim, um quer ser mais que o outro. E na real, nessa época, dos anos 2000, quando não tinha ainda Spotify, esses bagulho, o lance era mais união. Então você trocava carta, você mandava carta pra mandava demo pra por carta, mano, ia no correio, mandava o material seu, ia pra outro cara lá, não sei na onde, demorava 4 semanas pra chegar na casa do cara, o cara mandava pra você. Aí assim que as coisas iam fluindo, sacou? Então, assim, a música me possibilitou, mano, conhecer muita gente, tá ligado? Eu não. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu conheço, mano. Isso não quer dizer o tanto de seguidores que eu tenho, mano. Não é o número de seguidores na internet. Eu conheço infinitamente mais pessoas do que de seguidores que eu tenho, mano. Tipo assim, entendeu? Porque o bagulho é real. Não é número. Não é número não é número, o bagulho é real. Então, mano, hoje em dia, onde eu vou, sempre eu conheço alguém, em qualquer estado, em qualquer país, eu conheço. Na França eu conheço alguém, na Bélgica eu conheço alguém, mano, no Paraná eu conheço um monte de gente, no Rio Grande do Sul eu conheço um monte de gente, tenho uma pá de amigo. No Pernambuco tenho milhares de irmãos, tá ligado? Lá, mano, gente fina pra caramba. E pessoas que, tipo assim, que é igual o que a gente tava conversando esses dias também. Pessoas que às vezes a gente nem imaginava que ia ter contato, hoje em dia são amigos, mano.
Entendeu? Tipo, mano, o Canibal do Devotos, que é um cara que eu sempre fui fã. Aí, tipo assim, pô, do nada, hoje em dia eu vou na casa do cara, tipo, mano, quando eu vou lá em Recife, a gente vai almoçar junto, Pode crer. sabe? O cara. E aí é de igual. Não é mais aquele lance, eu continuo sendo fã do trampo dele, mas é de igual. Igual eu fui no show do Devotos no Sesc, no Sesc 24 de maio. Pode crer. Foi o ano passado ou retrasado. O tempo tá passando muito rápido. Ou foi 2024, tá passando muito rápido o tempo. Ou foi 2024 ou foi 2023. Eu tava lá no show, tava na plateia. Eu já tinha falado com ele que eu ia no show, pá, mas eu cheguei, o show já tava rolando. Quando eu cheguei lá, aí o canibal do palco falou: Queipan tá aí, Queipan tá aí. Caramba, velho. Mano, sério, até eu, que sou brother, pá, do mano, eu fiquei meio. É eu mesmo? É eu. Mãe, sobe aí, vem cantar com nós aqui. Aí, cantei Alien com eles lá. Aí você vê, tipo assim, porra, é uma banda que eu sempre curti, né? Desde o do começo do Decore já era fã já do The Voice, sempre fui fã. Inclusive o Marquinhos, Mark, do Efeito, que me apresentou. É o Mark me apresentou. Eu já conheci o The Voice do Ódio. De volta do ódio, era o nome composto antes. Do ódio. E aí o segundo álbum é só The Voice. O Marquinhos comprou, ele me emprestou. Aí eu vi Alien e falei, nossa, mano, muito louco. E aí, então, essas coisas, mano, tipo assim, que é esse lance que eu tô falando. O lance é unir, né, mano, não dividir. Que hoje eu vejo tem muito isso de divisão, né? Um querendo ser mais que o outro, não sei o quê, ao invés de se unir todo mundo e fazer uma cooperativa, né, que seja, né? Cara, Um exemplo. esse ponto que você tá falando, eu não tinha parado para pensar, mas é verdade. Antes, para poder movimentar, sendo independente, era nisso daí, né? Carta, você tinha que ter um contato com a pessoa, senão você não conseguia entregar o seu CD. Então você mandava carta tal. Isso fazia com que uma mão lavasse a outra, né? Você mandava uma carta com o CD lá para o Rio de Janeiro e vinha depois uma carta com outro CD de alguém do Rio, e um divulgava o outro. Hoje, que tá todo mundo com o poder na mão, você grava a música pelo computador aí e já sobe na plataforma direto, sem precisar falar com ninguém. Você acha que isso acabou segmentando as pessoas, deixando elas mais distantes umas das outras? Eu acho, mano. Eu acho também que, tipo assim, existe muita ilusão na questão dos números, né? Ah, sim. Tem muita ilusão na questão dos números, porque às vezes você vê banda aí que tá lá, 500 mil números lá, e no show não vai ninguém. Sim. Cara, eu sigo trabalhando nessa. Hoje eu sigo trabalhando nessa parte do lado de cá do balcão, né? Eu tô muito nessa parte administrativa e etc. E eu vejo esse fenômeno, cara. Hoje o consumo de música, ele tá mais segmentado. Hoje a pessoa não precisa ir até um show para descobrir banda nova, ela vê pelo computador. Então tem muita gente que só consome aquela música virtualmente. Então tem artista que tem ali 1 milhão de ouvintes mensais, mas vai fazer o show, não tem uma pessoa na rua para querer ouvir ele. Tá uma doideira. Tem. Isso é o que mais tem hoje em dia, tá ligado? E ao mesmo tempo tem bandas que não tem tantos números virtuais e quando vai o show tem a galera tá lá presente, entendeu? Bom, você falou do Dance of Days. O Dance of Days é um artista que tem muito mais pessoas na rua para comprar camiseta, ingresso e etc. do que no digital, né? Por aí. Então, mas é porque também o lance também de gerações e de como, no caso, por exemplo, Dance of Days, são bandas velhas, né, mano? É banda de já quase idosos, né? No seu coração. O Dead Fish é um bom exemplo disso, cara. O Dead Fish é uma banda que arrasta nervosamente o público, mano. Onde for, mano. Verdade. Pô, eu tava uns tempos atrás. Intriguina e vai que vai. E nego fica pesando do Rodrigo por questões
políticas e não sei o que, e o bagulho continua rebentando. Onde for, mano, pagando, se for de graça, se for do jeito que for, o bagulho tá a milhão, mano. Cara, isso é uma verdade. E olha só que loucura. Uns tempo atrás, eu tava numa live, assim, uma reunião com o Oswaldo Montenegro. Eu, o Bozo Barretti e o Oswaldo Montenegro. E, cara, a gente tá falando do Oswaldo Montenegro. O maluco é assim, ícone. O cara deve estar fazendo, sei lá, eu chuto que uns 150 shows por ano, pelo menos, ele faz. O Oswaldo faz show pra caramba. Você olha o Spotify dele, é mais ou menos assim, 500.000, um pouco mais de 500.000 de ouvintes mensais que o cara tem. Eu trabalhei um tempo atrás com uma banda que faz um puta som legal pra caramba, rock nacional, massa pra caramba. Os caras têm 1 milhão de ouvintes mensais. Só que zero shows. É muito doido, né, cara? Hoje as pessoas elas estão segmentadas em tudo, até na forma de consumo. Tem gente que só ouve música no Spotify e tem gente que só escuta música ao vivo. Aí nessa dualidade, como que você tem trabalhado hoje em dia, cara? Porque naquela época você vendia CD e fazia os seus shows, vendia CDs dentro dos seus shows e tal. Hoje, que as pessoas estão tão segmentadas assim, como é que você tem trabalhado, Kepan? Como é que você tem articulado no mercado? Digão, hoje em dia a questão de banda, tá ligado? Tipo, de tocar, no meu caso, hoje em dia é o meu segundo trampo. O meu principal trampo hoje é a produtora, tá ligado? Qual da onde produtora? eu vou lá na produtora, né? Hoje o meu sustento vem desse trampo, tá ligado? De representação jurídica e o lance de banda mesmo, de tocar em si, não é o meu foco principal. Eu falo em questão financeira, sacou? Com todas elas? Você toca em várias bandas, né? Um monte de banda, né? É por isso, né? Diluiu tudo. Eu toco um monte de coisa, né, mano? Eu toco tudo, até. Tá ligado? Então, assim. Muita coisa. Mas, assim. A banda, é lógico, eu não. Hoje em dia já tô velho, né, mano? Então eu não toco de graça. Claro, claro. Eu não saio da minha casa pra tocar, tipo, à toa, tipo assim, entendeu? E nem entrar em roubada. Apesar de muitas vezes ainda entrar. Inclusive, esse ano já entrei em algumas. Você acaba entrando, né? Às vezes, você acaba entrando, né? Porque nós estamos no Brasil, né, mano? Então o Brasil é cruel. Cara, no mundo todo. Eu tento evitar o máximo de roubada. Então, até o começo do ano eu tava tocando no Maria Fumaça, tava tocando. Aí o Decore voltou. Ele ali, tipo, bem devagarzinho, não é um barato que eu. O Rica Silveira, meu trampo solo, não é um trampo que eu levo ele, tipo assim, a ferro e fogo. E agora eu tô no projeto, hein, mano? Eu tô no das Project, né, agora também, né? Pode crer. Tocando com G lá, agora eu tô tocando com os góticos. Virou gótico agora, pode crer. Gótico. Aí, fala. O seu foco financeiro hoje, de trampo, então, tá na produtora. E a produtora, ela faz exatamente o quê, a Volar Produtora? Ela representa artistas, né? O artista, os músicos são pessoas físicas e eu sou jurídico. Então, para você, tipo, você é artista, tocar no Sesc, tocar na virada cultural, tocar numa casa de cultura, tocar num centro cultural, tocar em qualquer lugar, vai precisar de uma empresa para representar você, tipo assim, entendeu? Então eu entro nessa parte, né? O artista consegue um show, só que eles são pessoas físicas, eu vou lá, represento e faço toda a parte jurídica, né? De assinar contrato, de emitir nota fiscal,
e afins, né? E também a parte também de assessoria de imprensa, essa parte toda, eu faço tudo isso aí. Então, eu sempre trabalhei com a música, né, mano? Teve a época que eu tive selo, teve a época que eu abri um bar, não é que eu queria ter o bar, eu queria ter o bar para colocar as bandas para tocar. Sim. Entendeu? Eu tive estúdio, aí eu, na época eu abri um bar, fiz um bar, mas não é que eu queria ter um bar, eu queria ter um espaço para colocar as bandas para tocar, entendeu? Então o meu foco é a música, sacou, mano? Você sempre Então, hoje em dia. Cultural, então. A produtora é essa fita, entendeu? E não tenho preconceito com nada. Então, por exemplo, a minha produtora tem banda de forró, de pagode, tem banda de reggae, tem banda de axé, tem funk, trap, rap, tem tudo, mano. Aí eu tento fazer algumas coisas por eles, mas eu também falo pra eles correr, né, mano? Mano, vai atrás. Eu tô aqui, mano. Se você conseguir, eu fecho as paradas, porque a parte mais chata é eu que faço, né? Porque você está ligado como é que o bagulho da prefeitura. É uma burocracia nervosa, né? Do caramba. Numa linguagem mais mercadológica, o que você faz, então, é o que a gente chama de back-end. Depois que, beleza, vamos contratar esse artista. Aí você tem todo um outro universo de burocracias, de procedimentos que precisam fazer até aquele evento acontecer. Isso a gente chama de back-end. A sua empresa cuida de todo o back-end de diversos artistas. Eu faço isso, exatamente. E normalmente tem... Porque tem artista, mano, que ele nasceu só pra ser artista. Ele não tem o feeling, ele não tem o feeling da parte do business. Ele só sabe tocar. Pô, cara, e aí... Ele sabe e acha que sabe, mas... Eu não sabe, nem tocar direito sabe, mas acha que é foda. Mas, enfim, a maioria, tem artista que já é mais ligeiro, né? Mas tem outros que, tipo assim, não tem esse feeling, e muitas vezes não é defeito. É porque o cara, ele é artista, ele não nasceu pra ser humano pra cuidar de coisa, de fazer parte chata, entendeu? Eu já gosto dessa parte, entendeu? Então, muitas vezes o cara também, muitos músicos cometem esse erro. O cara quer tomar conta de todos os bagulhos, mas ele não sabe. Então é melhor você deixar na mão, faz só o seu trampo de música e deixa o resto na mão de de uma produtora, de um empresário, pro seu bagulho andar. Tá ligado? Porque senão você não vai conseguir, você não tem o barato, sacou? É essa fita. O seu trunfo, então, na verdade, foi esse tino que você tem do business da música, né? Você é um businessman da música e isso que acabou trazendo todo o tino financeiro para você, né? Exatamente. E ainda tem os caras que reclamam. Eu arrumo um show pros caras, os caras reclamam ainda, mano. Tem os caras que reclamam pra caralho ainda, tá ligado? Você arruma show pros caras, os caras ainda querem reclamar. Os caras reclamam ainda, mano. Tem uns caras que reclamam. Eu nem vou citar nome, mano, pra deixar no gelo. Mas tem uns caras que reclamam, eu já logo dei um corte. Porque, tipo assim, mano, o bagulho é certo pelo certo, mano. Entendeu? É o certo pelo certo. Você faz o bagulho, você se dedica, faz todo o bagulho pros caras. Os caras, no final, ainda quer reclamar, que você ainda tá mano, que não sei o que isso aqui. Mano, nem. Ó, eu vou ficar quieto. Tem muito disso. Tem muito disso. Ainda, mano. Tipo assim, cara que, tipo assim, não tem nenhum. Como eu posso falar a palavra? Mas, tipo assim, não tá aí nada, você consegue um bagulho pro cara, você tá fazendo um corre pro cara, você quer colocar ele dentro do bagulho, e aí quando você coloca, o cara ainda acha ruim, que reclama que não tá bom isso aqui, que não tá não sei o quê. Esse tipo de gente, mano, não vai pra frente, entendeu? É verdade, cara. Ó, o Bozo Barretti, um dos maiores produtores, o Bozo Barretti, um dos maiores produtores que tem aí no Brasil, ele fala o seguinte: você quer ter 100% de tudo, só que 100% de zero é zero. Agora, você ter 50% de algo, é você ter algo na mão.
Às vezes o artista não entende isso, ele começa a achar que todo mundo está querendo explorar ele, quando na verdade está todo mundo trabalhando para que aquela arte se torne economicamente viável. E todo mundo que trabalhar por isso precisa ser remunerado. E aí é onde o artista não entende isso, acaba virando a treta toda, né, cara? Ó, Exato. eu quero fazer uma coisa aqui contigo, partindo aqui que a gente já está avançando para o final, eu preciso fazer uma coisa aqui contigo. Lembrando do bar que você teve, foi lá no seu bar que surgiu a Musicorama. A Musicorama era um festival, lembra? Que eu tinha. Pode crer. É quente, é quente. É quente. Era um festival onde a banda que vencesse o festival ganhava um videoclipe que ia pra televisão, que foi você o cara que me jogou no primeiro canal de televisão, que acho que foi a Music Box, se eu não me engano, não era Play TV, e ali surgiu a Musicorama, foi no seu bar, cara. E uma coisa que Lembra o Ru, nossa, a gente ficava no top 10 do Ru com o tempo. Muito. Foi. E uma das coisas, assim, eu vejo que dos meus trunfos hoje, que me levou, assim, a trabalhar com grandes nomes e etc., foi a facilidade que eu tenho de construir uma network, de desenrolar contato em tudo quanto é canto. E você é muito responsável por isso. Eu me lembro até que eu conversei com você sobre isso. Falei, Punk, como é que eu te chamo de Punk, né? Punk, como é que eu desenrolo uns contatos fora do Brasil? Aí você, Digão, entra lá no Facebook, gig não sei o quê, pá. E as primeiras palavras em espanhol foi você que me falou. Manda assim para eles. Mira, envia tus temas para meu e-mail. Lembra dessa parada? Foi onde começou. Foi aonde eu foi aonde eu saí desenrolando. E até hoje eu uso muito daqueles princípios para criar meu network. E você era o cara que falava assim, para a gente ouvir de tudo. Você tinha um cavaquinho, uma vez você estava com um cavaquinho na sua casa, tirando o som do Fred 04. Verdade, eu toco cavaco. E chegava com umas bandas de outros países, você falava, mano. E você falava assim, a galera nem sabe, mas no decore eu trago influência de samba, dos originais do samba, influência de não sei quem de tal país e tal. E é uma coisa que eu faço até hoje. E, cara, hoje também eu tenho contato com gente da Indonésia, não sei o quê, e aí eu queria fazer com você o que você fez comigo há 20 anos atrás. Te mostrar umas músicas diferentonas, cara. Não sei se você vai... Eu preciso retribuir dessa forma. Isso daqui é uma banda da Indonésia chamada Bosok Bubar. Só um trechinho, porque não vai dar para escutar direito aqui, mas só para você se ligar. Dá para sacar um pouquinho? Tá meio abelhudo. Essa banda tem muito a cara do Decore, velho. Só que com vocal mais... Mas é uma banda assim que, quando eu escuto, eu lembro pra caramba de você. E uma outra parada aqui, eu tenho uma lista só de bandas de pop punk da Indonésia. Tipo os Blink-182 indonésio. Da Indonésia? É. Isso me lembra muito as bandas que tinha da primeira minura. Lembra total. E agora uma banda maravilhosa daqui da Argentina, que eu virei até amigo dos caras, a banda The Sunmakers, que é uma banda de Córdoba. Essa banda é de um profissionalismo, cara, é de um profissionalismo com tamanho.
E pra Tem muita encerrar, banda boa. cara, tem Vai muita lá, vai lá. banda boa, Tem muita banda boa, velho. tem muita banda maravilhosa mundo afora. E é engraçado que, assim, você é uma das poucas pessoas que eu posso conversar aí do Brasil que conhece banda da Argentina, banda do Chile. Lógico, conheço. Certo? Eu sou fã de várias aí, né? Inclusive do Carlos, né, mano? O Carlos é um Necro? mano que eu sou. Ele é. Nossa, eu sou fã demais, cara. Eu conheço tudo, mano. E o Necro é um cara que é um exemplo também. Ele conhece no mundo inteiro, o Necro, cara. No O mundo Buquija inteiro. o mundo inteiro. Ele vai nos Estados Unidos, ele lota, os lugares pequenos, mas ele lota. Ele vai em qualquer lugar, na Inglaterra ele lota, na Espanha ele lota. Em todo lugar que você vai, as pessoas falam, mano, o Necro, ele é um frontman sem igual. E ele nunca foi mainstream, mano. Nunca foi mainstream. Acho que o Fan People chegou a ter uma projeção um pouco mais popular, né? Chegou até um pouco passar na MTV gringa, pá, enfim, mas. E o Necro, tá ligado? Ele vai nos lugares, ele vai sozinho, chega lá, ele pega uns músicos e toca. E às vezes ele faz até umas paradas guitarra e voz só, quando não tem os músicos ele faz. Porque o Bumbum é ele, né? Não é uma banda, né? O Bumbum é ele, né? O último álbum do Fan People, no último álbum do Fan People, que é o Angústia No, tá lá assim, ó, o Necro morreu, aqui vive Bumbum Kid. Mano, tem até uma foto dele que você procurar na internet, Bumbum Kid, ele com cartaz assim na mão, assim, tipo assim, Necro morreu, aqui agora eu sou o Bumbum Kid. Ele é monstro demais. Você que me apresentou o Bumbum Kid, as primeiras bandas da Argentina, você que me apresentou, eu me lembro de você com, acho que você tinha todos os álbuns do Fan People e do Bumbum Kid, era até uns álbuns que o nome da banda não estava na capa, era um adesivo colado assim, em cima, né? E quando eu cheguei aqui na Argentina... A capa só uns coloridos assim, e o bagulho vinha um adesivo, assim, né? Eu fui duas vezes, né, pra Argentina tocar, né, mano? Foi em 2005 e 2010. Pode crer, você fez 2 turnês aqui, né? Fiz 2 turnês na Argentina, cara. Eu fui em 2005 de ônibus, 36 horas no ônibus, e... Tem que gostar de lá, gostar muito. E 2010 eu fui de avião, né? Já foi 2 horas e pouquinho. E tem previsão, cara, de ir uma próxima tour internacional? Agora tem que falar lá com o meu patrão, o Marcelo Capeta, lá, que agora, tipo, você tem que falar com o meu patrão lá, Marcelo Capeta, que agora o das Project agora é a prioridade minha. O Decore acho que não. Decore acho que não rola, porque a formação que tá hoje, tipo, cada um tem suas responsas, pai de família. Eu tô tocando baixo agora no Decore, né? Não, o último show eu só cantei, mas ultimamente eu tenho tocado baixo. É o Tom, é o Maré Fumaça, eu saí do Maré Fumaça, né? Sim. Eu tava tocando baixo no Maré Fumaça. Mas o Decore hoje em dia é o Maré Fumaça, é eu no baixo e na voz, e às vezes eu só na voz, e aí coloco um baixista lá pra tocar, o Tom na guitarra e o Jeff na bateria. Caramba, velho, mas a banda não tá perigando parar de novo não, né? Não vai parar, mas também não é aquele bagulho de tocar direto, de ficar que tá a milhão. Não, é mais lançar trampo, tocar em barato, tipo assim, que é certeiro, não. Pode crer. Não show. Ficar tocando por tocar, sabe? Tocar por tocar. O próprio das Projects também é assim. Toca pouco, mas toca nos lugares certos, em show bom. Entendeu? Com uma estrutura legal, entendeu? Não é aquele lance mais. A gente ficava aquele lance de querer tocar, ficar tocando. Não, já foi essa época, né? Só vai em toca no lugar agora. E fazendo bastante o circuito da prefeitura, né? Então, agora, resumindo tudo. Agora, tocou na virada cultural com Garotos Podres, foi muito louco, mano. Foi bom pra caramba. Pode crer, teve Decore na virada cultural de São Paulo, um dos eventos culturais mais importantes. Foi muito louco. Que foi bom, hein, mano? Rolou legal. Foi aonde o show? O mais novo lá na plateia era eu.
Só tinha. Só tinha o resto de feira, é isso? Uma Olha, velharia? gente do 40 a mais, né, mano? Mas depois. E porque a gente fechou, né? A Secretaria de Cultura colocou o Garotos Podres para abrir para nós. Eu não entendi nada, né? Mas Doideira, cara, que doideira. quando acabou o Garotos Podres, assim, aí a veiarada, né? A Pode veiarada que eu crer. falo, mas velha foi embora e ficou lá uma garotada, né? Um pessoal mais pá, e foi legal pra caramba. Foi a maior experiência da hora. Foi um show massa. Quem tocou com nós foi o Matheus, pô, irmão do Jeff, tocou no baixo, eu só cantei nesse dia. Mateuzinho, agora já adulto e toca hardcore. Pegando no colo, Matheus, cara. Sério, Caramba. Cara, fechando esse ciclo, você falou lá no começo que o que te motivou a ter a ideia de criar um selo, produtora, sair fazendo os contatos e tudo mais, foi porque você queria viver de música e você decidiu que não iria mais procurar trampo nem nada. Acho que você teve um emprego na vida só, que foi de office boy, e aí depois você abandonou, para viver de música. Aí agora dando um salto, 20 anos depois que eu te conheço, você chegou lá, tá vivendo de música, deu certo o plano? deu certo o plano, mano. E hoje em dia eu tento fazer Legal. cursos, tipo, de me especializar em cursos de produção cultural, de fazer várias paradas, tipo, de tentar cada dia, porque a gente não sabe tudo. Então, a gente tem que buscar mais conhecimento, né? Ler mais, Claro. né? Ler, buscar conhecer com outras pessoas que já estão mais tempo também. Eu tento a cada dia melhorar, tá ligado? Eu sei que Claro, ainda claro. eu ainda tenho muito o que melhorar ainda. Eu vou evoluir ainda muito mais. Se, se o universo permitir, né, mano, enquanto eu estiver aqui, cada vez eu vou tentar evoluir mais e eu tô muito bem, mano. Tipo, graças a Deus eu tô vivendo bem. Eu tô falando financeiramente bem, eu tô bem. Tenho minhas filhas, pá, que também foi uma coisa que. Eu tô bem, mano. Graças a Deus, mano. Tô bem. Eu fiz essa pergunta, para mim é retórica, porque eu sei até das suas cifras, que você já até compartilhou comigo. Cara, Eu tô bem, eu tô bem. pô, eu fico muito feliz, cara, de ver como que a gente envelheceu nessa questão de os moleques ali, os adolescentes da extrema periferia de São Paulo, ninguém aqui veio de família importante, ninguém aqui veio de família com dinheiro, de família já envolvida. Não, a gente começou todo mundo do zero, do extremo zero, sem ter contato com ninguém. E aí eu olho assim, pô, você bem sucedido, fazendo o seu rolê, turnê Brasil inteiro, passou por grandes bandas, Calibre 12, o Gritando HC, fez um rolê com o Decore também, fora do Brasil e tudo mais. Eu tô aqui no meu rolê aqui em outro país também, com influências suas até, e agora no Portal R7 também. Eu vejo assim, os amigos que conseguiram permanecer no sonho e tornar esse sonho o seu estilo de vida. Pô, cara, isso é demais. Feliz demais, cara, de te rever, ainda que seja só virtual. E, pô, É muito bom, mano. Fico feliz, tá? Parabéns aí também pela coluna aí na R7, mano. Da hora, tô ligado que cada conquista sua aí, tá ligado que é minha também, a gente tá junto sempre. Você tá ligado que nós estamos juntão sempre, né, mano? Sempre uma parceria forte, né, mano? Lembro quando nós foi fazer o clipe do Tempo, cara. Meu Inclusive, esse ano tá fazendo 10 anos o clipe Tempo. 10 anos? Foi 2015, né, pô? Esse ano tá fazendo 10 anos do clipe do Tempo. Que a gente foi lá pra fazer o bagulho, é muito louco, né, cara? Que foi uma experiência monstra, né? A Cibele Ferrati. O Peu tava no clipe, pô. O Peu tava. O Peu tava. Pode crer.
Eu me lembro daquela célebre frase. De calça jeans e tudo, dentro da praia, e de calça de tênis dentro da praia, meu Deus, mano. Bora, Digão, o cara vai me expulsar daqui do estúdio já, mano. Cara, deixa aí a frase final aí pra galera. Não, mano, corra atrás dos seus sonhos, não desista nunca, e vamos que vamos. Respeite sua mãe, respeite seu pai, respeite seus filhos, respeite seu marido, sua namorada, então, respeito a todos e tamo junto. Sucesso, forte abraço, forte leal, daquele jeitão. É nóis, Digão. Ó, rimou, hein? Valeu demais. Valeu demais, meu mano. Tamo junto, forte abraço, mano. É nóis, É satisfação nóis, total tá? sempre. Beijo Obrigado, nas mano. crianças. É nóis. Valeu. Galera, valeu demais todo mundo que participou aí. Esse foi o Rica Silveira. E logo mais vocês poderão assistir novamente isso e ler o conteúdo todo dessa matéria lá no portal R7. Deixando aqui só, frisando novamente, r7.com, você entra lá nesse grande portal de notícias, na coluna esquerda tem lá entretenimento, você encontra tudo sobre a Musicorama, todos os nossos artigos estão lá, e a sua entrevista com o Rica Silveira, esse mestre aí. Tamo junto, galera, valeu demais!